Então, o item B é o caso em que o ponto D está entre C e B. Então, aqui a gente tinha encontrado essa equação e a gente quer substituir o BD ao quadrado aqui para poder chegar na equação do enunciado do teorema, que é a lei dos cossenos. Então, aqui a gente tem o seguinte: como D está entre B e C, a gente tem BC igual a BD mais DC. Como a gente quer o BD, a medida de BD, então a gente vai isolar ele. Então, a gente vai ter BD, que é igual a BC menos DC. Então, a gente vai agora elevar isso ao quadrado, porque a gente quer substituir a medida de BD ao quadrado. Então, elevando aqui ao quadrado, BD é igual a BC menos DC. Então, eu elevei BD ao quadrado, então a gente eleva também essa subtração. Então, a gente tem o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, agora a gente substitui essa expressão que a gente encontrou, que é equivalente a BD ao quadrado, aqui nessa equação que a gente encontrou lá em cima. Então, aqui fica a medida de AB ao quadrado é igual a medida de AC ao quadrado mais a medida de BD ao quadrado. Então, a gente vai substituir aqui. A medida de BD ao quadrado é a medida de BC ao quadrado menos 2 vezes a medida de BC vezes a medida de DC mais a medida de DC ao quadrado. E aqui ainda tem essa última parcela, que é menos CD ao quadrado. Então, DC ao quadrado e CD ao quadrado tem o mesmo valor. Então, subtraindo, os dois se cancelam. Então, aqui sobra a medida de AB ao quadrado, que é a medida de AC ao quadrado, mais a medida de BC ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes DC. E aí, o que a gente quer é o cosseno desse ângulo vermelho aqui. Então, o cosseno desse ângulo, como o triângulo ADC, ele é retângulo, a gente consegue escrever cosseno de C como cateto adjacente, que é DC, sobre a hipotenusa, que é AC, no triângulo ADC. Então, a hipotenusa é assim. E aí, então, a gente tem que a medida de DC é a medida de AC vezes cosseno C. Então, a gente substitui aqui por esse DC. Então, a gente tem a medida de AB ao quadrado, mais a medida de AC ao quadrado, mais a medida de BC ao quadrado, menos 2 vezes a medida de BC, e aí esse DC a gente troca por AC cosseno C, que é a lei dos cossenos.